eu sou o Bruno Feldens, professor de Física, e nessa aula nós resolveremos alguns exercícios complementares sobre energia e quantidade de movimento. Esse primeiro exercício diz assim: um pequeno vagão deslocando-se sobre trilhos realiza o percurso entre os pontos A e C, segundo a forma representada na figura abaixo, onde H1 e H2 são os desníveis do trajeto. Os trabalhos realizados entre os pontos A e C pelo peso do carrinho e pela reação normal exercida pelos trilhos sobre o vagão correspondem respectivamente a essa aí, ó. A gente tem que lembrar de duas coisas. O trabalho da força-peso é sempre a força-peso vezes a diferença de altura entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, olhando lá na figura, o carro sai do ponto A e chega ao ponto C. Só que para ele ir do ponto A ao ponto C, ele passa por um desnível, né? O carro, o vagão, ele vem na horizontal, cai, entra aí num desnível e depois sobe. Esse desnível, que é lá no ponto B, tem uma altura H1. E a altura do ponto C é H2. Só que o trabalho da força-peso só importa a diferença de altura entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Não importa por onde ele passa. Então aí a diferença de altura vai ser só entre o ponto A e o ponto C. Não precisa considerar aí o ponto B. Então o trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes a altura, que nesse caso é somente H2. Tem que ser negativo, por quê? Porque o carrinho está subindo e o peso está para baixo. A força-peso atua sempre para baixo. Como o carrinho está subindo, a força tem sentido oposto ao do deslocamento, então aparece sinal de menos. Por outro lado, o trabalho da força normal é sempre zero, porque a força normal tem como característica formar um ângulo de 90 graus com a trajetória. Então, como o ângulo é 90 graus, o trabalho exercido por essa força vai ser sempre zero. Então a alternativa correta dessa questão é a letra D, menos pH2, que é o trabalho da força-peso, e zero, que é o trabalho da força normal. Uma partícula move-se apenas sobre a ação da força-peso. Ao passar de uma posição A para outra posição B, a energia cinética da partícula aumenta 150 joules. A variação de energia potencial da partícula nesse processo será bom. Então, olha só, se o corpo está se movendo somente sob a ação da força-peso, ou ele está caindo ou ele está descendo. Por exemplo, como a energia cinética da partícula está aumentando, então a velocidade está aumentando também. Então, um exemplo seria o corpo caindo. O corpo caindo, ele cai sob a ação somente da força-peso e a velocidade dele aumenta, aumentando a energia cinética. Da onde vem essa energia cinética? Vem da energia potencial. A energia potencial depende da altura, a energia cinética depende da velocidade. Quando o corpo cai, a altura diminui, a energia potencial diminui, a velocidade aumenta, então a energia cinética aumenta. Então aí está ocorrendo uma transformação de energia potencial em energia cinética. Então se a energia cinética aumentou 150 joules, quer dizer que a energia potencial diminuiu 150 joules. Então a alternativa correta nessa questão é menos 150 joules, a letra A. A próxima questão diz assim: um corpo de massa M, preso a um fio ideal, oscila do ponto P ao ponto S, como representado na figura. Então está aí a figura, isso é o movimento de um pêndulo, né? Ele sai do ponto P, vai para o ponto S, depois volta para o ponto P. Observa que aí o importante é você marcar aqui no ponto P e no ponto S a velocidade é zero. É onde ele muda o sentido do movimento, correto? Então a energia cinética tanto no ponto P quanto no ponto S vai ser zero. E no ponto Q, onde está mais baixo, a energia potencial nesse caso vai ser zero e a energia cinética vai ser máxima. Isso aí só de olhar a figura. Agora vamos ver a pergunta. O ponto Q
é o mais baixo da trajetória. R e S estão respectivamente a 0,90 metros e 1,80 metros acima de Q. Despreze a resistência do ar, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e observe as proposições a seguir. A proposição 1 diz o seguinte: a velocidade do corpo em Q é cerca de 6 metros por segundo. Proposição 2. No ponto S, a energia cinética do corpo é máxima. E a proposição 3. No ponto R, a energia potencial do corpo é igual à energia cinética. Então, vamos analisar uma por uma. A primeira proposição, que disse que o corpo no ponto Q tinha velocidade de 6 metros por segundo, então a gente tem que fazer a conta. Então a gente vai fazer a energia cinética é igual à energia potencial. Porque lá no ponto S, lá em cima, ele tem uma altura, vai descer, vai passar pelo ponto Q, onde a altura é zero. E lá em cima a velocidade é zero, não tem energia cinética. E aqui embaixo a altura é zero, não tem energia potencial. Então você vai igualar a energia cinética aqui de baixo é igual a energia potencial ali de cima, que é um processo de transformação de energia potencial em energia cinética. Nesse caso não tem força de atrito, então a energia mecânica tem que se conservar. Então por isso que a gente pode igualar. Então a gente vai fazer mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, é igual a mgh, que é a energia potencial. Pode cortar a massa, então fica v ao quadrado sobre 2 é igual a 10, que é a gravidade, vezes a altura, que é 1,8. Velocidade ao quadrado vai ser 18 vezes 2, porque 10 vezes 1,8 dá 18. Então a velocidade vai ser a raiz de 36, que é 6. Então a primeira proposição está correta. A segunda proposição está errada, porque no ponto S a energia cinética do corpo não é máxima. A energia cinética do corpo vai ser máxima no ponto Q, que é lá embaixo onde a velocidade é a maior possível. No ponto S, o que é máximo é a energia potencial. Então, a segunda proposição está errada. Vamos à terceira agora. Então, na terceira diz que a energia potencial no ponto R é igual à energia cinética. Então, está dizendo que tanto a energia cinética quanto a energia potencial são iguais. Então, vamos ver. No ponto S, só tem energia potencial. Então, a energia mecânica é igual à energia potencial. Isso no ponto S. Então, a gente chega à conclusão que a energia mecânica vai ser 18m, onde m é a massa. A gravidade é 10, a altura é 1,8. 10 vezes 1,8 dá 18. M é a massa. Então, a gente sabe que a energia máxima do sistema é 18 vezes a massa. No ponto R, a altura é 0,9. Então vamos calcular a energia potencial no ponto R. A energia potencial no ponto R vai ser 9m, onde m é a massa, 9 vezes a massa. Se a energia mecânica máxima é 18m, e no ponto R a energia potencial é 9m, quer dizer que a energia cinética vai ser 9m também para chegar aos 18. Então quer dizer que a energia potencial é igual à energia cinética. Então a terceira proposição está correta. Então a alternativa aí desse exercício é a letra D. A 1 e a 3 estão corretas.